E bora lá, a gente já abre o nosso programa falando de saúde. A primeira vez que o termo TDAH surgiu foi na década de 80. De lá pra cá, nós aparentemente vivemos o quê? Uma explosão de casos de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em um período de 20 anos, a prevalência subiu de 6,1% para 10,2%. Mas por que será que isso aconteceu? Será mesmo que hoje em dia mais pessoas têm TDAH? Para falar mais sobre isso, eu recebo a superpsiquiatra, a doutora Regiane Kunz. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre assuntos que são muito importantes, né? A gente vê cada vez mais nas redes sociais isso se proliferando, gente falando a respeito, e acho que é sempre bom a gente passar informação de qualidade. Com certeza, doutora. Agora conta para nós, é modinha ou apenas agora essas pessoas deram um nome para as características que sempre existiram na sociedade? Parece ser um misto das duas coisas, né? A gente vê também, né, principalmente no TikTok, uma enxurrada de pessoas que se identifica de uma certa maneira, né? Que lê os critérios diagnósticos, que vê alguém falando, um amigo tem, e acaba se identificando com algumas questões e que talvez não fariam um diagnóstico mesmo, né? Não fechariam critérios para o diagnóstico, mas que dizem que tem, né? Mas a gente também tem um aumento do acesso das pessoas aos diagnósticos, né? Aos psiquiatras, aos neurologistas e também aos psicólogos que também podem ajudar a fazer o diagnóstico. Então, a gente tem esse aumento de acesso que acaba levando a uma maior quantidade de diagnósticos. O avanço da tecnologia, da medicina e as tecnologias, elas podem também estar influenciando nesse aumento aí de casos diagnosticados, doutora? Eu penso que o aumento da tecnologia, com toda certeza, né? Não sei se necessariamente na área da medicina. Uma das coisas que a gente percebe que também influencia muito no diagnóstico de TDAH é a gente ver o quanto as crianças hoje em dia estão usando telas, tecnologias e coisas que são hiperestimulantes, né? Então, se a gente pensar que o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele se desenvolve junto com a criança. A gente pensa que essas atividades que a gente faz, que são muito necessariamente fixadas, com excesso de consumo de estímulos passivo, né? A criança fica ali parada, recebendo uma enxurrada de informações, luzes, cores, barulhos e tudo isso, e não se mexe, não faz as brincadeiras que seriam as mais comuns para aquele momento do desenvolvimento. Esse desenvolvimento se dá de uma maneira um pouco mais inadequada, também podendo colaborar para um aumento na incidência de déficit de atenção e hiperatividade. Então, doutora, porque se a gente fazer um contraponto com antigamente as crianças não tinham tanto acesso a telas, né? Enfim, brincavam mais com irmãos, primos, aquela história toda, e não tinham muito essa coisa das telas, do celular. Hoje em dia é esse boom das crianças já praticamente nascerem pequenininhos, já sabem que a barra de rolagem é aqui no dedinho, né? Então, isso seria um dos motivos, talvez? Isso é uma das coisas que influencia também, né? A gente pode pensar em várias coisas que estão interferindo na saúde das pessoas. Então, quando a gente pensa na alimentação, estilo de vida, né, no sedentarismo que todo mundo tem, então a gente, que é muito comum, na verdade, né, a gente vê que as mães também estão, talvez, passando determinadas coisas para as crianças ainda antes da gestação, né? Então, a saúde materna, ela influencia na saúde do bebê ainda dentro da barriga e, posteriormente, todas essas coisas que a gente vê que mudaram na sociedade, elas também vão ter um papel importante no desenvolvimento do sistema neurológico da criança, podendo contribuir para ela ter uma chance maior de ter TDAH. E quando que esse diagnóstico é fechado? Mais comum fechar quando criança, adolescência, quando adulto, doutora? Na verdade, a gente enxerga isso em todas as fases, né? O momento em que isso se torna mais preocupante, né, que os pais mais trazem para avaliação é o início da vida escolar, né? Então, é aquele momento em que aquela criança vai ter que sentar mais, vai ter que estudar, vai ter que ser alfabetizada, e a inquietude na sala de aula acaba levando os professores a pedirem ajuda, né? Ou as dificuldades de aprendizagem acabam se tornando mais nítidas pela dificuldade de concentração, e aí isso gera mais encaminhamentos. Mas como a gente tem essa difusão da informação pela internet, hoje a gente recebe pessoas de todas as idades, né, mesmo adultos que se percebem com diversos sintomas de TDAH e acabam buscando atendimento para si também. Às vezes eu recebo muitas mães, né, que percebem assim, meu filho foi diagnosticado com TDAH, eu
a vida inteira fui bem parecida, será que eu também não tenho? E aí a gente acaba vendo diagnósticos em pessoas que já são adultas. Entendi. E como que funciona esse fechamento diagnóstico? Quais são os sintomas, características que essas pessoas apresentam? A gente tem 3 principais domínios de sintomas dentro do TDAH, né? Uma das partes é a desatenção, então aquela pessoa que não consegue ficar focada numa determinada atividade, se distrai com muita facilidade. Então, você vai ver uma criança que não assiste um filme, que não lê um livro, que não fica ali fazendo a mesma brincadeira por bastante tempo. O segundo domínio é a hiperatividade, que pode estar presente ou não, que são aquelas crianças que não param sentadas, ficam o tempo inteiro correndo, tá de ponta cabeça em cima do sofá, tá o tempo inteiro pulando, né? Aquelas pessoas muito agitadas. E a impulsividade, que também é muito importante. Então, às vezes, assim, a pessoa que interrompe a pergunta antes de terminar já dá a resposta e às vezes erra, né? Então, todas essas coisas juntas podem trazer a gente para um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrando que justamente por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa que esses sintomas estejam presentes na infância. Então, se a gente tem adultos procurando atendimento, a gente precisa tentar lembrar previamente da história daquela pessoa para ver se ela teve essas dificuldades na infância, né? Porque a gente pode ter dificuldades de concentração, de memória, até de organização em pessoas adultas por outros motivos. E tem algum método de prevenção ou nasce com a pessoa, doutora? Então, como a maior parte dos problemas psiquiátricos que a gente vê, o TDAH ele é multifatorial, né? Então, a gente tem um agrupamento em famílias, né? Existe um componente genético importante, então pais com TDAH tendem a ter um risco maior de ter filhos com TDAH, né? E outros problemas psiquiátricos também aumentam o risco para ter TDAH, mas assim, é um conjunto, né? São os fatores de nutrição materna antes do nascimento, as condições, doenças maternas durante a gestação, como que essa criança nasceu, quais estímulos ela recebeu nos primeiros anos de vida. Então, assim, não tem como a gente ter uma garantia de prevenção, porque existe esse arcabouço genético que já nasce com a criança, né? Mas sempre que a gente tem um estilo de vida mais saudável, quando a gente se alimenta de forma mais natural, mantém uma prática de atividades físicas, né? Evita o excesso de tecnologia, né? Evita passar o dia inteiro exposto a esse tipo de coisa, a gente melhora uma saúde como um todo e diminui a chance não só de TDAH, mas de todas as doenças, né? E pós-diagnóstico, tratamento, como que seria esse tratamento, doutora? São vários pilares, né? Aí vai depender muito da sintomatologia mais importante que tá trazendo a pessoa para a queixa, né? Seja ela um adulto ou uma criança. Na maior parte das vezes, a gente precisa de uma orientação, né? Começa com a psicoeducação, você explicar como que é o transtorno, quais são os principais sintomas, e aí tentar estratégias para lidar com eles. Né? Então, a gente encaminha normalmente essas crianças ou adultos para psicoterapia, né? Isso é muito importante para a gente conseguir depender menos das medicações. E aí, pensando no tratamento medicamentoso, principalmente a linha de estimulantes, né? A Ritalina, que é o mais comum, que as pessoas falam muito, né? Que é o metilfenidato, em várias apresentações, e o psicoestimulante, que é a lisdexanfetamina, né? Esses são a primeira linha de tratamento. Fora isso, a gente também tem outras medicações que podem ser usadas, mas que são menos comuns. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço. E até uma próxima. Até. Passa seu Instagram se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que você posta bastante conteúdo por lá. Tem bastante coisa no meu Instagram, até sobre TDAH mesmo, né? Que é uma coisa que vem aparecendo com frequência na internet. Então, o meu Instagram é @dradoutora.regianekunz. E eu vou adorar ter vocês por lá. Perfeito. Até uma próxima, doutora. Até.